Agora, eu chamaria o nosso Seixas Lourenço, da Biontech. O Seixas é uma grande referência na pesquisa da Amazônia e vai falar com a gente um pouquinho. Por favor, Seixas. Beleza. Então, fiz saudações aí a todos, em especial a Paulinelli, Siqueira, Fernando Barros, que vem conduzindo muito bem aí o Fórum do Futuro, e todos os demais participantes. Eu fiz uma apresentação, eu vou até abreviar, tendo em vista o adiantado da hora. Já estou pedindo a Silvia Leão que pule do 5 mais para o final. Então, o papel da Biotech Amazônia no desenvolvimento da bioeconomia. Próximo. Como é que surgiu a Biotech Amazônia? Ela é uma associação privada, né, sem fins lucrativos, de utilidade pública. Ela foi criada em 2016 e foi qualificada através de um edital público do governo do Estado do Pará como organização social. Bem, todos sabemos o que é uma organização social, né? A CGE, por exemplo, é uma organização social federal, assim como a Embrapi, né? Empresa Brasileira do Fomento Industrial, e o Estado do Pará também tem uma legislação que vem ainda dos anos 90. Então, o Pará, ao longo desses últimos 10 anos, conseguiu estruturar um sistema paraense de inovação, ou seja, que a gente chama de Pará 2030. Como sair de uma economia extrativista, de baixo valor agregado, para uma economia do conhecimento de alto valor agregado. Então, nós ganhamos essa qualificação como organização na área de desenvolvimento tecnológico e científico para fazer a gestão do chamado Programa Paraense de Incentivo ao Uso Sustentável da Biodiversidade. Ou seja, se trata de uma política pública de pesquisa e desenvolvimento das cadeias produtivas da biodiversidade paraense, né? Todos nós sabemos, o Pará 2030 mostra as principais cadeias, aquelas em que o Pará é líder, né? Açaí, cacau, o óleo de palma, que são responsáveis mais de 90% da produção, fora aquelas em que o Pará pretende ter um protagonismo maior, como é o caso da pesca, aquicultura, tá certo? Aí está envolvido florestas plantadas, bem, mandioca, que nós somos também o maior produtor, mas com uma produtividade pequena por hectare, comparado, por exemplo, com o Paraná. E o objetivo estratégico nosso é servir de uma instituição de interface, ou seja, atuar como elo entre as demandas empresariais e o conhecimento científico presente nas ICTs, de modo a gerar negócios relativos à biodiversidade amazônica, ou seja, agregar valor àquilo que todos estão dizendo. A gente produz muito, mas com baixo valor agregado. Então, o seguinte, se mostra o seguinte. Aqui é a nossa localização. Veja, eu estava vendo os números, o governo do Estado do Pará investiu nesses últimos 10 anos, essa área verde, aquela área ali, é a chamada Avenida Perimetral. Ela vai desde a Universidade Federal do Pará, Federal Rural, isso tudo na chamada entre Museu Guelde e Embrapa, ou seja, por isso que chama Perimetral da Ciência. Aí essa área aí verde, que engloba uma área ali onde estão os prédios, foi cedida pela Federal do Pará e pela Rural, fazendo um total de 70 hectares. Ao longo desses últimos 10 anos, foram investidos, eu tenho esse número, cerca de 100 bilhões de reais, na verdade, com investimento bem décimo, na verdade, dinheiro tomado pelo governo do Estado do Pará. A FINEP entrou com a parte toda de equipar, principalmente 5 laboratórios, ou seja, para aí foram trazidos laboratórios que atendam as demandas empresariais, né? Então, no início, foram financiados aí 5 laboratórios, inclusive eles são referência nacional e internacional, tecnologia supercrítica, engenharia biológica, toda a parte de óleos essenciais, enfim. E aí são 2 prédios aí à direita, um é de inovação de todos os laboratórios, o outro espaço empreendedor que fica a Biotech. Você vê que tem uma vista bonita lá da cidade, ao fundo da cidade de Belém. Seguinte, vou correr bem, Silvia, seguinte. Eles ficam passando. Essa aí é fundamentalmente a nossa forma de atuar, o nosso, que eu chamo modus operandi. De um lado, você tem aquilo que todo mundo chamou a atenção, conhecimento atual, desde o conhecimento tradicional, que vem desde as populações nativas, o conhecimento científico, pesquisadores, universidades, já tem o Parque Tecnológico, Instituto de Pesquisa, Embrapa, Museu, enfim. Agora, esse outro mundo aqui de empresas é um divórcio muito grande.
entre esse conhecimento e as demandas do mercado. Eu tenho uma experiência, eu fui reitor de 2 universidades federais, a do Pará, e ajudei a criar, e fui o primeiro reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará, a primeira universidade federal no interior da Amazônia. E fui também diretor do Museu Guelde do INPA, em Manaus. Então, em todos eles, a gente percebe que há pesquisadores de muito bom nível, publicações, né? Se publica muito trabalhos na chamada plataforma Lattes, mas pouco tem a ver com a chegar a produtos, processos, ou seja, atender às demandas do mercado. Então, eu aceitei esse desafio nesses últimos 5 anos, justamente do ponto de vista de entrar com uma instituição com uma grande flexibilidade, né? Nós somos um ente público-privado, para preencher aquilo que nós estamos chamando de inteligência competitiva. O primeiro grande investimento que eu fiz, em 2017, 2018, é pegar um dos caras melhores, Federal do Paraná, ali, o Hélio Gomes, para passar um tempo conosco para formar um grupo naquilo que a gente chama de inteligência competitiva. É o que está ali, ou seja, explorar o máximo da biodiversidade amazônica, casando oferta com demanda. Fizemos uma primeira experiência, 3 anos atrás, uma vitrine de invenções. Pegamos 15 inventores, alguns até com registro de propriedade intelectual, mas nas prateleiras das instituições. E, do outro lado, as empresas. Chamamos a Inatura, a Beraca, a Simrise e tal. O pessoal disse, lindo, mas, pô, se tivesse acertado conosco antes, vocês poderiam acertar no alvo daquilo que sejam as nossas demandas. Só para sintetizar o que é que eu chamo desse jogo de explorar o potencial. Seguinte, isso aqui resume, está um pouco pequeno, mas como é que a gente funciona? O que eu chamo de governança inovadora e articulação estratégica, primeiro, procuramos ter uma instituição mais enxuta possível. Um conselho, que é quem define as grandes diretrizes, chamado Conselho Curador, Conselho Administrativo. Nós temos 11 pessoas, ou seja, temos a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, com quem nós celebramos um contrato de gestão, né, para fazer a gestão do Rio Pará, e a CDM, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia. Aí nós temos uma representação das instituições de ciência e tecnologia, que no momento é a Federal do Pará, é a instituição com o maior número de pesquisadores, doutores, até mesmo patentes, e temos o SEBRAE, foi importante ouvir hoje de manhã o representante do SEBRAE, trabalhamos muito articulado com o SEBRAE, inclusive na questão das indicações geográficas, né, que ele se referiu hoje de manhã. Agora, há 2 meses, conseguimos indicação geográfica do queijo do Marajó, né? É um dos mais apreciados, já ganhou alguns anos atrás o segundo melhor queijo do mundo, tá certo? E finalmente saiu uma indicação geográfica. E temos a FAEPA, a Federação das Indústrias, da Agricultura, e convidamos com pessoas de notória capacidade profissional, o Márcio Miranda, que esteve conosco hoje na abertura, presidente do CEGE, e o Jorge Guimarães, que preside a Embrapi, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Então, nós bebemos muito na experiência dessas instituições, né, inclusive da Embrapi, do CEGE. E começamos a montar, ao longo desses anos, aquilo que está ali à esquerda, uma rede de laboratórios. Quer dizer, afora esses 5 que já estão dentro do PAC, que são referência internacional, o Siqueira conhece de engenharia biológica, a gente começou um trabalho aqui com o Intervalo para desenvolver o genoma, né, do açaí, da castanha, da mandioca, ou seja, um laboratório que é referência nacional e internacional. Assim como tecnologia supercrítica, porque eu sei que tem 2 aparelhos funcionando bem, que é o em Campinas e o nosso aqui, que trabalha com fluido supercrítico. Ou seja, a produção, por exemplo, do óleo de açaí, que numa máquina convencional o rendimento é 5%, aqui chega a 50%. Um óleo que mantém o princípio ativo usando o fluido supercrítico. Só para dar uma ideia. E também conseguimos montar, ao longo desses anos, uma rede de pesquisadores e empreendedores associados. O que isso significa? Pesquisador que quer não só publicar, mas que quer transformar sua invenção, sua pesquisa em produtos e processos. A gente chama um pesquisador empreendedor. Então, com isso, eu tenho uma equipe pequena, permanente, mas tenho esses pesquisadores empreendedores que são a busca de talentos naquelas áreas ligadas
a bioeconomia. E o objetivo é aquele que está ali à esquerda, a promoção de bionegócios sustentáveis, né? Aquilo, não sei se o Carlos devia estar comigo também, mas o Carlos chama Amazônia 4.0. A indústria é 4.0. Alguém falou hoje de manhã que a gente devia sair da industrialização para a bioeconomia? Não, é a industrialização mesmo, Amazônia 4.0. Usando os avanços aí da tecnologia da indústria para desenvolver uma bioeconomia forte. Também temos trabalhado na certificação de produtos e rastreabilidade, né? Porque esse produto entrar no mercado tem que haver a certificação, e esse conjunto de laboratórios que eu mencionei são capazes de fazer essa certificação desde a saída do produto da comunidade tradicional, tá certo? O óleo de andiroba e tudo mais, né? Que as empresas intermediárias, tipo a Beraca, muitas vezes compram óleo de péssima qualidade. Na hora que a Beraca passa para a Natura, você já viu que, de repente, se você não tem uma rastreabilidade, não tem um produto de boa qualidade. Eu, para economizar o tempo, eu vou pular para o de número 11. Se pudesse... Isso aqui mostra todo o potencial que tem, inclusive na área de cosméticos, a gente tem trabalhado muito na área de cosméticos, fármacos. Só para dar uma ideia, antes de entrar nessa CD Pará, que a gente tem conseguido, graças a esse trabalho de pesquisa mercadológica, nós estamos conseguindo atrair, não só trabalhar muito fortemente startup, ou seja, muitos desses pesquisadores estão sendo capacitados através de uma escola de negócios para desenvolver sua própria startup. Ele não precisa entregar a sua invenção para ser desenvolvido em uma grande empresa. Ele pode decidir desenvolver sua própria startup. É o que a gente está chamando de uma escola de negócios. Tá certo? A gente bebeu muito aí na experiência do CERT, né, de Santa Catarina, com Sinapse, mesmo agência USP de inovação, e desenvolvemos um PNB, chamado Programa de Pequenos Negócios em Bioeconomia. Agora, por outro lado, a gente está conseguindo atrair algumas empresas de porte. Por exemplo, a BioSans, que é do Vale do Silício, né, que trabalha principalmente com escoalano, que tem uma filial em Campinas, né, vai estar se estabelecendo aqui. Tem uma outra de São José dos Campos, que eu visitei agora, exatamente uma semana, visitei o Carlos Nobre, com seus laboratórios criativos, e visitei o Flávio Cunha, que pretende, ele ia se instalar em Camaçari há 2 anos, resolveu se instalar aqui, tendo em vista as facilidades laboratoriais. O que é que ele vai produzir? Vitamina A e E a partir das espécies amazônicas. Lá ele ia extrair os resíduos da soja. Aqui a gente mostrou que a palma, aquilo que é lixo para as empresas aqui que trabalham com óleo, vira uma riqueza grande, beta-caroteno, tá certo? E outras espécies amazônicas, uma delas é o Buriti, que extrai uma vitamina de excelente qualidade. Só para dar uma ideia, que a gente está conseguindo êxito no sentido de atrair bionegócio em função da biodiversidade amazônica. Em função disso, nós pleiteamos essa experiência que o Ministério da Educação e Ciência e Tecnologia vem desenvolvendo desde 2017, foi lá atrás com o Paulo Baroni, quando era secretário de Educação Superior, que era incentivar aquilo que eles chamavam Centros de Desenvolvimento Regional. A primeira experiência foi na Paraíba, Campina Grande, depois na região de Campanha, no Rio Grande do Sul, em volta de Bagé, Itapeva, ali em São Paulo. A última foi em Brasília, cidade do entorno, que era fazer com que as instituições de pesquisa, as ICTs, começassem a aplicar seu conhecimento no desenvolvimento local. Aí nós pleiteamos, houve uma chamada pública, sobe um pouquinho ali. Ano passado, em março, eles fizeram uma chamada e nós ganhamos com esse know-how que a gente havia adquirido aqui na gestão do Biopará. Então, nós temos um contrato com o CGE, ou seja, com o órgão federal, né? Temos um apoio aqui a nível estadual e um órgão federal. Aqui, sobe aqui. Aí o que fizemos? Implantamos isso em julho do ano passado, fizemos a primeira oficina para definir quais eram os alvos. Eu já disse de cara, dizendo, nosso foco maior é bioeconomia. Então, fizemos essa primeira oficina, aliás, o presidente CNPq participou, foi no meio da pandemia, nós fizemos em grande parte presencial, aqui no laboratório da Federação de Agricultura, mas várias entidades, CGE, o Evaldo, o CAPES, FINEP, participaram e acharam
excelente as opções que nós fizemos. Então, as temáticas que escolhemos foram essas que figuram aí. Desenvolvimento do agronegócio das tecnologias de alimentos, bioprodutos, muito na linha de cosméticos e fármacos, saneamento básico, principalmente aproveitamento dos resíduos, energia renovável e esse último item que é cada vez mais atual, chama-se valoração dos serviços ecossistêmicos. Eu digo que é muito atual pelo seguinte, nós estamos trabalhando firme. Saiu uma legislação, que eu acho que todos vocês acompanharam, uma lei da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que reforça algo que já vinha desde o ano passado, julho de 2020, foi o Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, chamado Floresta Mais, que fomentará o mercado privado por pagamento de serviços ambientais. Então, eu estou colocando isso, que a gente entrou firme nessa questão de pagamento de serviços ambientais. Eu acho que foi Siqueira que mostrou algum dado que bate com os cálculos que a gente tem visto, de 200 milhões de dólares. Isso vai para mais de 1 trilhão de reais, o valor que a floresta em pé tem. Então, eu estou colocando isso porque nós entramos agora para valer. Nós estamos requisitando algumas unidades de conservação federais e estaduais para que a gente possa monetizar essas áreas. Ou seja, a gente tem toda uma metodologia em função dos nossos parceiros reconhecida pela ONU. Então, nós vamos agora trabalhar não só com as unidades, como aquelas chamadas reservas legais do agronegócio, né? Que nós temos aqui, sei lá, quase 200 mil registros, né? O Cadastro Ambiental Rural, onde muitas dessas áreas mantêm 80% da sua área, por obrigação por lei, e não recebe nada por isso. Ou seja, essa legislação vai privilegiar e remunerar as pessoas que não só mantêm, mas, de repente, a gente pode até ampliar os sistemas agroflorestais a sua área. Então, um dos temas fundamentais, assim, eu gostaria, só para resumir muito rapidamente, que nós fizemos, como era no meio da pandemia, eu pretendia fazer de uma forma induzida. Nós temos, junto com o CIEGE, levantando as capacidades instaladas no estado do Pará. Nesse número que agora há pouco foi falado, 6 mil pesquisadores e tudo mais, resolvemos fazer um edital. Para nossa surpresa, em plena pandemia, se apresentaram 206 propostas das diversas ICTs, Universidade Pública, Privada, Embrapa, Museu, Guild. Aí nós fizemos, junto com o CIEGE, com apoio também de CNPq Campos, nós reduzimos para 100. Por quê? Porque muitos desses projetos, metade dos projetos, tinham mérito, mas eram projetos pura e simplesmente de pesquisa. Não se previa um rebatimento a nível de gerar produtos, processos, ajudar no desenvolvimento local. Então, o que é que nós estamos fazendo? Esses 100 projetos, como isso ocorreu, a homologação desses projetos já em outubro, novembro, quer dizer, nós perdemos a oportunidade de captar recursos dessas agências, inclusive FINEP, CNPq. Então, nós conseguimos 6 milhões, agora para o período 21-22, da nossa FAP. E aí estamos negociando, fiz uma visita ao Evaldo, junto com o Márcio Miranda, está fazendo, acho que, mês e meio, 2 meses, para que o CNPq entre com a parte toda de bolsas, inclusive bolsas menos de iniciação científica e mais desenvolvimento tecnológico. E temos aí a promessa da Sudam, estamos também buscando recursos privados, aí dos bancos, né, Santander, o fundo JBS também. Então, de uma forma muito resumida, nós estamos justamente nesse estágio. Mas eu queria aproveitar, eu estou vendo que o nosso patrono aí, Paulinelli, está assistindo. Paulinelli, você lembra, acho que foi outubro ou novembro, o Márcio estava aqui na minha sala, e nós fizemos uma ligação para você. Você me falou, inclusive, da fazenda lá no Rio Maria, lembra uma fazenda? Aí nós mencionamos o projeto que a gente está desenvolvendo, remineralização dos solos. Sim. Pedimos, inclusive, seu apoio, porque você é um dos precursores do uso do código. Projeto seguinte. Tem o maior interesse nisso. Pode projetar o seguinte. Eu acho que ali está o nosso Alisson Paulinelli, numa entrevista que ele deu numa revista da Federação
de Agricultura de Minas, de Senar, dizendo da grande importância da questão da remineralização de solos. Então, devo lhe dizer, viu, Paulinelli, que nós estamos trabalhando aí, nesses últimos 2 anos, é um grupo muito forte da Geociência da Federal do Pará, que, aliás, é meu grupo de origem, eu venho da área das ciências geofisiológicas, junto com a Federal Rural, acho que Viçosa está ajudando, o NB, a Suzy Teodoros, é uma pessoa que também está dando um apoio grande. Então, a gente está acreditando muito, viu, Paulinelli? A gente fez um levantamento, pessoal da geologia, de todas as possíveis fontes dessas rochas, de caracterização mineralógica, só para mencionar algumas, a Fosfaz, a Hidro, a Votorantim, a Dalcone, a SNS Minérios, a Alunorte, a Vale. Nós estamos buscando agora, através do Ministério de Minas e Energia, o MAPA tem sido parceiro nosso nessa questão. E a própria Ciência e Tecnologia, que tem um plano de minerais estratégicos, um deles é agrominerais, um dos temas fundamentais e tudo mais. Então, nós estamos, inclusive, afora, a Sudã, inclusive, está financiando uma primeira experiência piloto no Nordeste do Pará, para algumas culturas, um trabalho com cooperativas, a cultura da mandioca, do feijão, do feijão calpi, e a gente estava ousando lançar agora, aquele avanço último. Pode projetar o seguinte? Eu não consigo fazer daqui. Junto com esses parceiros todos nossos, a gente está lançando um desafio que implica um financiamento ao longo dos próximos 5, 10 anos, que é de fazer a remineralização, começando pelo Pará, aquele arco que todos mostraram, o Adriano mostrou aí com bem detalhe, esse chamado arco do desmatamento, que pega desde a região ali do Pará, em Maranhão, vem embora, Mato Grosso, vai embora até Rondônia, para a gente começar a pensar em fazer um programa de remineralização, ou seja, recuperar esses solos degradados com sistemas agro-silvo-pastoris. Agora, isso implica, nós fizemos uma primeira estimativa em financiamentos, que deveria entrar financiamentos aí internacionais significativos para a gente pensar e tirar essa imagem do Brasil do arco de desmatamento e, na verdade, pensar na construção do arco de reflorestamento. Então, de uma forma muito sintética, eu poderia falar dos fármacos, o Brasil acabou de assinar o protocolo, aderiu ao protocolo de Nagoya, que abre uma perspectiva imensa para nós aí, na área de maior agregação de valor, que são a produção de fármacos. Inclusive, é um trabalho agora recente, mostrando que as empresas se voltam fortemente agora para os produtos naturais da Amazônia. E já viram que essas composições, através de bioinformática, geram muito poucos produtos novos. Você se volta agora para a questão da nossa biodiversidade. E o protocolo de Nagoya nos permite realmente evitar o que está acontecendo muito, que é a biopirataria, né? Se apropriarem dos conhecimentos que a gente gera, sem se preocupar em patente, isso aí é apropriado e acaba gerando riquezas fora. De uma forma muito resumida, dado aí a questão de tempo, mas é o que nós estamos fazendo aí, com perspectivas muito boas, viu? Bem, o Adriano está aparecendo ali, ao longo desses anos, a gente celebrou acordo de cooperação com todas as ICTs e partimos agora para definir planos de trabalho. Quando eu falei nesses 100 projetos aprovados, tem um bom número de projetos da Embrapa, da UFRA, da Federal do Pará, da Universidade da Amazônia, mesmo as universidades de Museu Guelph, ou seja, são projetos, na realidade, elaborados pelas ICTs e articulados por nós dentro do CDR Pará. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado ao senhor, professor. Foi ótimo, fantástico. Eu passo para o Siqueira. Siqueira, você pode fazer em 2 minutinhos? Posso sim. Antes de mais nada, agradecer a todos os painelistas, né, que trouxeram ideias fantásticas e evidências muito importantes para o que a gente está discutindo aqui. Numa síntese bem rápida,
Primeiro, de desculpa dos desencontros técnicos que tivemos no início aqui. Enquanto eu falava, eu estava ouvindo um YouTube do Ministério da Justiça, aqui no meu ouvido. Acho que só eu, vocês não. Então, foi meio complicado. Nem sei direito o que eu falei. Mas depois conseguimos resolver isso. Mas o Adriano, então, fez uma análise bastante detalhada dessa questão ocupacional do território amazônico e mostrou as potencialidades lá existentes, potencialidade de base técnica, tudo bem fundamentada, mapeada, analisada criteriosamente. Então, é uma importante oportunidade de desenvolvimento que precisa estar no escopo das nossas discussões, né? Essas oportunidades, como ele mostrou, elas são do tamanho da Amazônia, né? Quando você pensa do Acre, Rondônia, arremata no Pará e volta lá no oeste da Amazônia. Então, é muito grande, né? Roma trouxe a experiência dele, deixou claro que a Amazônia é um celeiro, de fato, um celeiro que pode ser ampliado, pode ser trabalhado para agregar mais valor e ter mais impacto no desenvolvimento, né? Então, há uma economia extrativista bem estabelecida. O que ela precisa é ser mais organizada, mais gerenciada, ter um pouco mais de inteligência de mercado e de capacitação dessas cadeias de produção para poder termos produtos de mais valor agregado. Mas ele é muito crítico nessas visões. Eu também entendo assim que só essa economia, só esse extrativismo não vai resolver o problema da Amazônia. Eu acho que nós temos que recorrer a todas as possibilidades de negócio sério, ético, sustentável que a gente possa ter, qualquer que seja a natureza dele, né? Enfatiza a necessidade de recuperar essas áreas degradadas, que é uma unanimidade, né? A questão é encontrar uma maneira para fazer isso economicamente viável ou sustentável de alguma maneira, né? O professor Dexter traz uma ideia também interessante, que às vezes a gente passa despercebido, é que nós não podemos mais sacrificar o Cerrado e a Mata Atlântica com a ideia, o sentido de proteger a Amazônia. A leitura que eu faço disso, professor, é que nós temos que encontrar a solução para a Amazônia na Amazônia, né? Não dá para desviar essa produção que o país precisa, que o mundo precisa, para os outros biomas que já estão sobrecarregados, embora a gente tenha estratégias para aumentar essa produção nesses biomas também, mas não às custas de expansão física ou de expansão diária, né? O Seixas traz uma outra dimensão dessa questão, que é um foco para a industrialização dos produtos da chamada bioeconomia clássica ou dessa economia extrativista, né? Industrializar essa cadeia é muito importante, além de outras estratégias importantes, como remineralização do solo, para favorecer, facilitar, viabilizar a recuperação dessas áreas degradadas, né? O que acontece na Amazônia é que os solos são ricos por causa da floresta, mas não são ricos por causa do seu material de origem. Então, uma vez tirou a floresta, há um processo rápido de oxidação biológica, orgânica, do material orgânico, e o solo empobrece rapidamente, né? Então, trazer esse solo de volta para vegetação, revegetação ou produção, é preciso um input grande, é preciso devolver nutrientes e fazer essa gestão. Lourenço traz também uma questão importante, fiquei feliz de ver isso na dimensão de vocês aí do Biotech, que é essa ênfase, essa tentativa de viabilizar, de fato, o pagamento de serviços ambientais. Eu acho que isso é crucial para a Amazônia, porque precisa viabilizar a economia, gerar renda, e esse é o caminho, né? Emissão de CO2 ou sequestro de CO2, o mercado de CO2 está virando, de fato, uma realidade séria e um produto de alto valor. Então, acho que aí tem um caminho importante e que precisa ser seguido. É uma pena que a gente não pode aprofundar nessa discussão por razão desse tempo, né? A Amazônia merece um dia ou mais de discussão, mas foi muito positivo, foi muito legal,
e a gente agradece muito a participação de vocês e espera continuar contando com vocês para as próximas etapas da nossa iniciativa. Obrigado vocês. Fernando, com você. Obrigado, Siqueira. Olha, o filhinho do Caio está aí, ó. Hi, how are you? Hi. Bom, gente, vocês puderam ver até agora que a liderança do ministro Palnelli permitiu a gente reunir algumas das figuras mais republicanas, mais brilhantes e mais eticamente comprometidas desse país. E é por isso que eu tenho uma honra imensa de poder chamar o ministro Paulo Haddad, que talvez seja uma das referências de inteligência estratégica mais importantes que nós temos, que foi ministro do Planejamento e da Fazenda no governo Itamar, e eu chamo a atenção para um dos últimos livros dele, que é o Ecologia Integral, onde ele dialoga com essa dimensão de fazer intervenções na natureza com compensações sociais e ambientais. Ministro Paulo Haddad, por favor. Eu aproveitei esses 15 meses de isolamento e acabei colocando no papel 3 livros que vão sair na Amazon. O primeiro vai sair daqui a 10 dias, é sobre a Amazônia e as ideologias ambientalistas. Nesse livro, além de ter um capítulo inicial contando a história da Amazônia, da economia da Amazônia, eu procuro, como ex-professor de História de Pensamento Econômico, buscar na história de pensamento econômico como que se configurou o pensamento atual das pessoas que tomam decisão sobre a Amazônia, desde o presidente da República, ministros, assessores, grileiros, madeireiros, etc. Então, como é que se forma a pessoa quando decide fazer uma extração ilegal de ouro na Amazônia ou derrubar uma reserva de Mata Atlântica? Como que se formou a estrutura mental dela? Bom, eu começo lá atrás, 1750, com a concepção de natureza do François Quesnay, que criou a escola dos fisiocratas. Ele dizia o seguinte, a teoria dele é o seguinte: a única fonte, a principal e única fonte de riqueza é a natureza. Por quê? Porque na natureza você coloca uma tonelada de semente e ela te dá 5 toneladas de alimento. O que a indústria e o comércio faz, essa ideia dele, é simplesmente fazer modificação no produto líquido da agricultura. Essa aí você encontra hoje no Centro-Oeste, no agronegócio, muitas pessoas que afirmam exatamente isso. A fonte de riqueza do Brasil está na agricultura e na pecuária. Bom, depois nós passamos para os clássicos. Os clássicos são Adam Smith, Malthus, Ricardo, Marx, e todos eles tratavam a natureza como um componente pivotal da acumulação e do crescimento econômico. Ricardo, por exemplo, dizia o seguinte: olha, você vai usando os recursos naturais de melhor qualidade, depois você vai usando os de pior qualidade, e como o de pior qualidade tem custo mais elevado, os proprietários da terra se apropriam de uma renda. Então, ele explicava a distribuição de renda a partir do uso da natureza. Von Thuner, que também escreveu em 1826, já fala o seguinte: olha, você vai usando os recursos até onde o custo de transporte suporta. Se o custo de transporte suportar porque o preço está alto, você vai avançando. Então, você, de repente, está no Vale do Jequitinhonha, chega um grupo chinês para produzir papel e celulose. Por quê?
porque o preço está tão elevado, o custo de transporte reduziu, e ali você tem... Bom, então eu fui pesquisando, depois passei para a escola de neoclássica, que hoje é representada pela Escola de Chicago. Ali, eles, em vez de raciocinar com grupos sociais, proprietários, trabalhadores, capitalistas, empreendedores, eles raciocinam com o indivíduo. O indivíduo é que define o que tem valor. Então, se o indivíduo diz que uma coisa tem valor para ele, ele toma uma série de decisões relativas àquilo. Então, o valor seria o valor de uso e o valor e a raridade. Consequência disso, por exemplo, a grande maioria do presidente da República, a biopirataria da Amazônia, raciocina da seguinte forma: o que tem não é raro, é bem livre. Então, água na Amazônia não é rara, madeira na Amazônia não é rara, ouro na Amazônia não é raro. Então, se tem utilidade, você faz o uso e toma a decisão de explorar. Bom, para isso, então, o Estado faz uma regulamentação para dizer, olha, isso aqui é bem público, isso aqui não pode, a forma de explorar a região não pode. Então, o que acontece? Acontece o seguinte: quando um governo afrouxa a regulamentação e quando um governo até mesmo incentiva as aventuras da pirataria, então aí você tem o que a gente chama o uso não sustentável do recurso natural. Bom, aí o que acontece? Acontece o seguinte: você pergunta qual o valor da natureza. Ela tem valor de uso, madeira, água, ar puro, banco genético, etc. Tem valor de uso indireto, chamada função ecológica, filtragem da água, resgate de carbono, microclima, etc. Tem valor de opção, de legado, é aquilo que você deixa para o futuro, e tem valor de opção, quer dizer, cultural, espiritual, etc. Então, quando vem um madeireiro e vai cortando as árvores de lei, as que têm maior valor econômico, ele está, para conseguir um valor de uso, ele destrói todo o conjunto de valores que estão incorporados na natureza. Praticamente, a Embrapa fez várias pesquisas e demonstrou que você pega uma propriedade, por exemplo, de 10 hectares, floresta virgem, queima, desmata e planta arroz. Dá 3 safras, 3 anos. Depois pecuária, mais 3 anos. Ela calculou a taxa interna de retorno do que foi destruído, o valor do que foi destruído e o valor do que foi gerado. A taxa interna de retorno é negativa. Você destrói valor quando você desmata uma floresta. Então, nesse sentido, a gente tem a seguinte observação no livro. Eu faço uma comparação, Paulinelli, entre o leste de Minas e o centro-norte do Mato Grosso. Primavera do Leste, Nova Mutum, que você conhece bem. Então, o que aconteceu? A Mata Atlântica foi devastada no século XIX e XX. Então, hoje você tem 1.800 municípios brasileiros que são considerados áreas economicamente deprimidas. Você calcula o PIB per capita desses municípios, 30%
é 30% menor do que o PIB brasileiro. Ou seja, 30% do PIB brasileiro ou menos. Então, essas regiões são economicamente deprimidas. Por quê? Com o assoreamento dos rios, com o desmatamento, com a perda de fertilidade do solo, a produtividade é baixa. Produtividade é baixa. Por outro lado, ela que era uma região, por exemplo, 1960, pego 1960, essa região, era uma região pujante, era coberta de Mata Atlântica, reservas minerais, e aí você tem um potencial muito grande de desenvolvimento. Pega o centro-norte do Mato Grosso, o que acontece lá? Era um vazio econômico e economia de subsistência. O Paulo Guedes tratou disso hoje de manhã. Aí você faz uma inovação tecnológica, que é a segunda revolução da agricultura. Transforma aquela região num grande potencial. A produtividade dessa região, porteira dentro, é tão grande ou maior do que o meio-oeste, Corn Belt, nos Estados Unidos. Então, quanto maior a produtividade, melhor distribuída a renda e maior o tamanho da população, maior o mercado regional. Então, enquanto você cria uma área de prosperidade na base da ciência e tecnologia, da inovação tecnológica, você deixa uma área deprimida. Como é que esse pessoal, vou dar um exemplo, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Sertão do Nordeste, Agreste do Nordeste. São 1.800 municípios. Como é que eles estão vivendo? 70% das famílias, alguma política social compensatória. Bolsa Família, Previdência Rural ou Lei Orgânica de Assistência Social, que dá um salário mínimo para o inválido ou para o idoso. E as prefeituras, 60% dos recursos que entram no caixa da prefeitura são transferências federais. Então, é uma coisa depreciativa, mas são municípios que vivem de mesada do governo federal. Muito bem. E lá em cima? E o noroeste de Minas, oeste da Bahia, sul de Rondônia, centro-norte do Mato Grosso, sul de Goiás, são regiões que vão ter uma prosperidade recorrente da atual e das futuras gerações. Por quê? Porque o desenvolvimento se fez através de inovação científico-tecnológica. Tem um economista de Viena, que durante a Segunda Grande Guerra, por teoria judaica, ele foi para Harvard, chama Schumpeter. Ele diz o seguinte: o que faz o desenvolvimento é a inovação, o ciclo da inovação tecnológica. E o pessoal que mexe com esse tema mapeou 6 ondas de inovação. A primeira onda de inovação, vou citar só a energia hidráulica. A segunda, energia a vapor. A terceira, eletricidade. A quarta, petroquímica. Nós estamos na quinta onda que é a onda digital. Agora, já iniciamos a 6ª onda. As 5 primeiras ondas são relacionadas com a produtividade da mão de obra. Se você falar em 1750, numa indústria têxtil, que você, 200 anos depois, ia ter uma produtividade 200 vezes maior, não ia acreditar. Bom, nós estamos agora com um compromisso, nessa 6ª onda, de aumentar de 10 vezes a produtividade de recursos naturais. Então, esse seminário está tratando da nova fase do capitalismo mundial, que tem que centrar na produtividade dos recursos naturais. 1 hectare de terra, viu, Kyle Dexter, 1 hectare de terra na Amazônia, ele tem que gerar, ou pela pecuária ou pela agricultura, 4, 5, até chegar a 10 vezes a produtividade.
Essa que é a questão. Então, quando o ministro Paulinelli fala no terceiro salto, é pelo seguinte: quando você tem uma inovação tecnológica, ela vai se difundindo. A experiência do PADAP foi em 1975, 76. Hoje, depois ela passou para Goiás, Mato Grosso, Gurgueia, hoje está lá em Gurgueia, no Piauí. O pessoal de Rondônia chama a região de Vilhena de a Califórnia do Brasil. Então, esse ciclo de prosperidade vai se disseminando. Agora, ele também migra, ele vai para o Cerrado da África. Ele estimula inovações tecnológicas na produção de alimentos. Então, é preciso que o que aconteceu e se generalizou seja sucedido por um novo ciclo de inovações. Daí a ideia do terceiro salto da agropecuária. Bom, então, outro ponto importante é o seguinte, só para terminar, viu, Fernando? É o seguinte, eu tenho 40 anos de experiência de consultoria na Amazônia. Começou com atividade acadêmica, quando eu fui, pela Fundação Ford, fundar o NAIA, Núcleo de Altos Estudos da Amazônia, que hoje é um centro de pós-graduação da universidade. Depois fui para Rondônia, quando o território virou Estado, uma empresa de consultoria de Minas pediu que eu formasse um grupo, formamos um grupo, fomos lá organizar a administração, companhia de água, companhia de energia, Secretaria de Educação, etc. Depois trabalhei muito com a Vale, o Siqueira sabe disso. Trabalhei muito com a Vale. Por exemplo, o estudo econômico do S11D foi feito por mim, o estudo econômico da BioVale, eu rodei 1.000 quilômetros lá com a equipe da Vale para procurar a localização do projeto. Então, conheço muito a região. Então, o que eu sinto? Sinto o seguinte: as lideranças intelectuais, comunitárias, empresariais na Amazônia sabem muito bem o que é a região, os problemas que ela tem e os potenciais. Haja vista a exposição do Lourenço. Sabe quais são os potenciais? São enormes, são enormes. Dentro dessa ideia que a gente tem que fazer a sexta onda com base na produtividade dos recursos naturais, então é preciso que a gente faça acontecer. O grande problema que eu sinto, porque eu trabalhei muito com o SEBRAE no Pará, trabalhei com a CEPLAN, e trabalhei com várias instituições, é a dificuldade que o Estado tem de implementar. Aí eu tenho a seguinte teoria que eu desenvolvi desses 40 anos de consultoria. O que faz o desenvolvimento de uma região é o capital intangível. O que quer dizer isso? Em 1960 e poucos, o presidente Kennedy estava muito preocupado com a presença cubana, o socialismo cubano, na América Latina. No Nordeste eram as ligas camponesas de Francisco Julião. E na Bolívia, o Che Guevara estava lá regimentando o pessoal. Ele disse: olha, quando acabou a Segunda Grande Guerra, nós temos o Plano Marshall, e em 10 anos conseguimos levantar a Europa. Vamos fazer o Plano Marshall da América Latina e chamá-lo de Aliança para o Progresso. Aí o Celso Furtado escreveu um artigo fundamental. Ele falou assim: olha, quando você terminou a Segunda Grande Guerra na Europa, o que estava destruído era o capital tangível, ou seja, as hidrelétricas, as cidades, as estradas, as lavouras, etc. Agora, o capital intangível não estava destruído. O que é o capital intangível? Então, vou citar alguns. Capital intelectual,
informação e conhecimento, capital institucional, as universidades, bons governos, etc. Associações comerciais, capital cívico, a vontade do povo de reconstruir a nação. Capital sinergético, sendo que o capital sinergético é justamente a mobilização psicossocial da sociedade para reconstruir o país. E o Celso Furtado falou assim, olha, se você colocar dinheiro no Nordeste e não fizer as reformas institucionais, o empreendedorismo, etc., você vai terminar com a concentração de renda maior, porque o dinheiro vai ser apropriado indevidamente através das elites locais. Então, o grande segredo que houve em Minas Gerais e no Ceará, Minas Gerais 68, e no Ceará 85, foi o seguinte, um grupo de vanguarda empresarial associado com a academia, com cientistas, e associado com uma administração pública bem preparada, o que ela fez? Ela fez o seguinte, ela fez o que a gente chama de modelo de desenvolvimento endógeno. Modelo de desenvolvimento endógeno é quando um segmento da sociedade vê os problemas, os potenciais e tenta reestruturar a sociedade para fazer a mobilização para o desenvolvimento. Então, em Minas, nós criamos várias instituições. O Paulinelli criou a EPAMIG, o Sistema de Planejamento da Agricultura, a CEPA. Foi criado o INDE para fazer a promoção industrial, a Fundação João Pinheiro, o BDMG, Banco de Desenvolvimento, Companhia de Distritos Industriais. O desenvolvimento se faz com as instituições. Então, o que eu sinto é o seguinte, bom, só para ter um exemplo de um projeto, a segunda revolução da agricultura brasileira, o mestre aqui, foi um dos projetos. O Provarjas foi um dos projetos, a presença da indústria automobilística foi outro projeto. Então, foram 510 novos projetos em 5 anos. Isso é o seguinte, é a mobilização da potencialidade, mas que não ocorre Deus ex machina, quer dizer, não cai do céu. O Ceará fez a mesma coisa. Tinha um estado pobre, etc., sob a liderança de Beni Veras, depois veio Tasso Gereissati, depois veio Ciro Gomes, a geração dos Gomes. Eles levantaram o Estado endogenamente, não foi o governo federal que foi lá, não. Eles levantaram endogenamente o potencial. Então, eu sinto na região, na Amazônia, o seguinte, temos informação de conhecimento sobre os problemas, temos informações sobre os potenciais, mas o nível de implementação é baixo porque há um déficit de capital social. Eu vou dar um exemplo prático. Quando Carajás foi quando a Vale foi para Carajás, ela reservou uma área que apareceu no mapa hoje, do Siqueira, de 1.100.000 hectares. E coloca aquela mata à disposição para desenvolvimento sustentável. Os pesquisadores da Universidade da Amazônia, os vários pesquisadores, já identificaram 80 produtos que são economicamente viáveis, que têm mercado, que poderiam ser explorados. Alguns deles foram citados pelo Lourenço. Muito bem. E esses pesquisadores, então, você tem, de um lado, a informação, o conhecimento, e falta
a capacidade de implementar. Falta um capital intangível chamado empreendedorismo, capital cívico, falta capital institucional, falta capital sinergético de associar os três interesses, governo, mercado, sociedade civil, para fazer a mudança. Então, nesse sentido, eu acho, proposta concreta, eu acho que deveria ser feito o seguinte: deveria ser criado um instituto, talvez a Biotech, que transformasse essas ideias em pré-projeto, onde você mostrasse que chegasse ao nível do fluxo de caixa e mostrasse a rentabilidade do projeto. Os bancos privados, para fugir um pouco de BASA, BNB, etc., que são complicados, os bancos privados, 5 maiores bancos privados, falam assim: queremos ajudar a Amazônia a desenvolver. Então, eles abririam uma linha de financiamento para esse startup. Isso é uma negociação, não é problema de falta de dinheiro, não, isso é negociação. Quer dizer, eventualmente, você pode pedir um relatório de uma consultoria da universidade para falar assim: como é que eu transformo o pau rosa em perfume de interesse global? Como é que eu transformo o babaçu em energia? Como é que eu transformo o cupuaçu em vitamina? Isso que está faltando. Quer dizer, está faltando uma endogenia, uma capacidade de mobilização. Eu estou trabalhando no Plano de Desenvolvimento de São Paulo 2040. Qual é a tese? São Paulo tem todos os capitais para fazer coisas globais. Por exemplo, São Paulo tem capital, todos os capitais tangíveis e intangíveis, para ser um centro mundial de produção de vacina. São Paulo tem capacidade de ser um centro de medicina especializada que compete com Houston e Boston e com Londres. São Paulo, aí, Paulinelli, tem condições para fazer o terceiro salto da agricultura. Tem a Exalc, tem a Unicamp, tem os empreendedores, tem o bom governo, em geral, dos municípios. Né? Isso é muito importante, o bom governo é muito importante. Vou dar um exemplo. O Carajás já passou de 50 anos em Parauapebas. A cidade tem quase 220 mil habitantes. Eu fiz uma projeção com a minha equipe de qual foi a arrecadação de IUM e de ISS. O que foi ganho de dinheiro na prefeitura dava para universalizar para essa população saúde, educação, segurança, justiça e infraestrutura. Foi tudo pelo ralo. Um governo fraco, ineficiente, corrupto, etc. Então, nesse sentido, é muito importante ter um bom governo. Essa revolução em Minas foi um bom governo porque nós tínhamos aqui um bom governador, né, o Paulinelli, Rondon Pacheco. Era um bom governador. Israel Pinheiro foi um bom governador. Então, nesse sentido, gente, a minha preocupação hoje é o seguinte: como que nós podemos fazer acontecer essas ideias que são geradas brilhantemente nos laboratórios científicos e de inovações da universidade? Implementação. Muito obrigado, ministro. Sempre é um prazer ouvi-lo. Só complementar uma informação: o ministro já implantou 70 diferentes clusters no Brasil. Então, tem uma experiência realmente maravilhosa. Agora, eu peço ao nosso companheiro Gustavo Chianca, da FAO, que já foi a Rio Verde conosco, está desde o princípio,
e agora falta participando dos debates para a construção dos polos demonstrativos na Amazônia e na Caatinga, que faça a sua apresentação. Por favor, o Gustavo. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Gostaria aqui de imensamente agradecer o convite para a FAO participar desse debate. É uma honra poder participar desse debate com excelentes pessoas. É uma honra estar aqui com o ex-ministro Alisson Paulinelli. Ministro, é uma honra poder participar desse debate, do Fórum do Futuro, e estar sempre com o senhor. E é uma honra escutar a aula que agora a gente acaba de receber do ministro Paulo Haddad, né? Fantástica. Da questão endógena, da Amazônia, foi uma síntese fantástica. E também entender, eu tenho participado do fórum desde desse evento, eu procurei reservar minha agenda e consegui participar desse evento desde a parte da manhã e ver as excelentes apresentações e a forma em que está sendo discutido o tema de forma muito profunda, com grandes ideias, com grandes debates. Eu acho que o tema científico do conhecimento é o tema-chave para a Amazônia. É o tema-chave para a gente tentar levar esse conhecimento endógeno falado pelo ministro Haddad. Então, eu fiz uma apresentação muito curta, muito rápida. É uma apresentação aqui que eu vou falar de alguns temas que não estão só ligados à Amazônia, e termino a apresentação só com 2 ou 3 exemplos de trabalho da FAO na região. Não é? Eu não vou fazer a apresentação, só vou apresentar os 2 últimos slides. Eu queria fazer um pouco reagir, não é, à provocação feita pelo Fernando. Fernando, parabéns pela organização do evento, em que ele coloca como transformar esse legado da natureza em desenvolvimento sustentável, instrumento de inclusão, de renda e de emprego para 26 milhões de amazônidas, incluindo a recuperação de áreas degradadas. Então, eu vou centrar aqui, e vou ser bem exclusivo, na questão das áreas degradadas. A gente queria mostrar experiências e como nós tentamos intervir e apoiar nessa tema de áreas degradadas, especificamente para a Amazônia e o seu desenvolvimento sustentável. Mas eu gostaria de iniciar a minha fala com 2 temas que vão proceder, 2 slides no final, que eu vou apresentar uma experiência de recuperação de áreas degradadas. Eu vou iniciar minha fala com o tema da década da restauração do ecossistema. Como a FAO faz parte do sistema da ONU, nada melhor do que também falar da ONU. Não é? A ONU lançou a década da restauração dos ecossistemas, que vai se iniciar em 2021, agora, esse ano, foi lançada agora no meio do ano, até 2030. Nada melhor do que, nesse debate, não é, da Amazônia, se falar em restauração. Não é? Essa década ela foi adotada em março de 2019, não é? Pela ONU, pela sua Assembleia Geral da ONU, e 71 países, entre eles o Brasil, assinou essa proposta. Não é? A ideia da década da restauração é fortalecer os compromissos globais, regionais, nacionais e locais, e tenta prevenir e reverter a degradação dos ecossistemas e promover a restauração. Se fala muito aí nos meios científicos, e principalmente no meio da ONU, que nós talvez sejamos a última geração que pode reverter a degradação dos ecossistemas. E aqui, especialmente na América Latina e no Brasil, nós temos esse potencial enorme de florestas e de ecossistemas tão vastos e com tecnologia e conhecimento para que a gente consiga reverter essa degradação. Não é? Aumentar o entendimento de sucesso em restauração de ecossistemas e integração em tomadas de decisão público-privadas e sistemas educacionais. Isso é muito importante
do que nós aí havíamos discutido nessa temática. E todos esses ecossistemas, né, tanto marinhos como terrestres. E tentar construir uma base de compromissos internacionais existentes e convidar as lideranças para essa década. Alguns dados, não é? Desde 90, não é, já foram perdidas 420 milhões de hectares, não é, em florestas. 70% dos pântanos foram perdidos nos últimos 100 anos. E temos um declínio dramático, não é, dos recifes e corais nas áreas marinhas. Isso é muito importante. Eu gostaria também, antes de terminar minha fala, de falar que essa semana foi lançada, eu ainda tenho mais o tema recuperação de áreas degradadas, mas essa fala introdutória é muito rápida, né? Foi lançado essa semana alguns dados, não é? E onde entram as florestas da América Latina. Nós ainda temos na América Latina, e aí, nós quando falamos de Amazônia, falamos da bacia amazônica, que envolve outros países, não é? Que é importante nesse sistema, 926,3 milhões de hectares de florestas. Só a cobertura florestal dessas florestas na América Latina, do Brasil, é de 493,5 milhões de hectares. Isso significa que o Brasil tem metade das florestas em pé da América Latina. E aí nós temos um dado, que é a pandemia, né? Eu vou falar do dado da fome, que aí é importante a gente entender esse dado da fome, e o ministro está aí, foi um dos grandes, que trabalhou, né, de forma forte com o desenvolvimento cerrados, essa agricultura pulsante que nós temos, para o apoio à diminuição da fome. Eu, quando entrei na FAO, vindo da Embrapa, não é, nós discutimos a fome, e vimos os gráficos da fome no mundo, ou seja, a população do mundo aumentando e a fome em números diminuindo. A fome em números diminuindo é a população do mundo aumentando, ou seja, estava havendo uma diminuição em porcentagem e em número de pessoas muito grande. E aí nós dizíamos da FAO com muito orgulho que nós descobrimos a chave da erradicação da fome, ou seja, aumento da produção sustentável, principalmente também incentivo à produção local, conhecimento local de tecnologias para produzir localmente, de forma, assim, hoje de manhã se falou muito de circuitos curtos de produção, tecnologia, tudo isso. Então, estávamos aí. E mais programas sociais. O ministro Paulo Haddad falou, né, principalmente em áreas deprimidas, do que é a importância do programa social para manter a segurança alimentar das pessoas. Programas sociais que permitiam às pessoas a ter acesso financeiro aos alimentos. E, claro, a chegada de alimentos para ter esse acesso. E todos os anos, até 2014, foi percebido que a fome estava diminuindo. Então, bom, vamos ser a primeira geração na América Latina a erradicar a fome. Vamos ser, ou seja, com índice de segurança e insegurança alimentar abaixo de 5% em todas as populações de todos os países. Talvez sejamos a nossa futura geração vai erradicar a fome no mundo, né, chegando a esses índices. E em 2014, esse índice começou a bater, ele não começou a descer. Ao contrário, ele passou a subir, a ter um leve aumento e progressivo, até 2016, 2017, 2018, progressivo. Isso antes da pandemia, aumento da fome. E se foi perceber que o aumento da fome estava se dando em locais muito específicos, estava aumentando muito a população por dois motivos. Um motivo, conflitos armados regionais. Estava levando, principalmente para a Europa e para várias regiões ali da bacia do Mediterrâneo, uma migração muito forte. E o segundo, uma migração também, né, uma migração por mudança do clima, ou seja, a variabilidade do clima impedia a produção local e causava migração, grandes secas, grandes chuvas, impossibilidade de produção. Então, nós tínhamos ali já um problema demonstrado que a fome não era só isso,
teríamos que fazer um esforço a mais para poder resolver esse problema. E, com isso, veio a pandemia, em que ainda não se sabe, já se sabe que tem um impacto importante na fome no mundo, e só na América Latina tem um impacto importante na pobreza extrema. Mais 29 milhões de pessoas, foi o resultado que saiu do relatório da FAO, entrarão na pobreza, já entraram na pobreza extrema pobreza da América Latina. Ou seja, um total agora de 93 milhões de pessoas em extrema pobreza aqui na América Latina. Né? E mais, com a crise econômica, crise humanitária, crise sanitária, né? Os governos investindo menos e menos em recursos financeiros para deter incêndios florestais, mineração ilegal, extração de madeira e outras atividades que possam evitar o desmatamento. Né? E aumentando também a preocupação dessa pandemia, possa contribuir ainda mais com a crise climática, né? Em risco e o bem-estar de milhares de povos indígenas e comunidades tradicionais. A FAO também lançou, e é o último slide dessa rápida apresentação, antes de falar de uma experiência que nós temos de recuperação de áreas degradadas na Amazônia, né? Um relatório, né, sobre as comunidades indígenas tradicionais na América Latina, reconhecendo seus direitos tradicionais, territoriais. E esse relatório é importante porque ele coloca que essas comunidades, em parte, são responsáveis ainda pela manutenção da floresta em pé. E toda a política que nós temos que levar em consideração nessa região, né, para o desenvolvimento dessa região, tem que estar levando em conta essa população tão importante, né, e que talvez seja uma arma secreta que nós temos do conhecimento tradicional, né, de conservação e restauração de florestas na América Latina. Né? O conhecimento dessas populações sobre conservação da natureza, vinculadas à questão locais, são essenciais para apoiar os objetivos globais da conservação. Em 2013, né, nós fomos convidados, desde 2010, pelo MAPA, a tentar trabalhar dentro do programa ABC com um modelo e um programa de recuperação de áreas degradadas na Amazônia. Né? Então, nós executamos um projeto que foi de 2010 a 2017, junto com o Ministério da Agricultura, muito interessante. Nós chamamos aí a Embrapa, eu vi aí a excelente apresentação do Adriano, convidamos também para essa discussão a CEPLAC, empresas privadas, universidades, não é? Universidades, Emateres, um pouco para identificar 12 grandes culturas que poderiam e já tem tecnologia pronta para ser desenvolvida em área degradada na Amazônia, para recuperação. Né? E qual era o principal problema? Né? Uma parte era formação, capacitação e conhecimento de todos os agricultores envolvidos, né, na Amazônia. E, através do Senar, nós selecionamos 3 estados da Amazônia em que nós desenvolvemos aí formação, capacitação, áreas experimentais para o uso de tecnologias. Aí falou as principais culturas, né? Cacau, pimenta, o açaí, café, não é? Lavoura, pecuária, floresta, recuperação de pastagem também, muito importante, não é? E que foi um resultado muito interessante, que nós estamos tentando retomar esse trabalho e se juntar aí com o resultado desse trabalho ao Fórum do Futuro, na discussão específica da Amazônia, para que a gente possa, com isso, poder somar todos esses esforços e conhecimentos que nós desenvolvemos ao longo desse período. Para finalizar, terminei fazendo a minha apresentação que eu preparei, mas o Fernando tem e vai disponibilizar a todos aí, os participantes do evento. Para finalizar, o novo diretor-geral da FAO, o senhor Don Young, ele pediu a cada país, não é, que tem a representação da FAO, que trabalhe uma commodity. Não é? E nós, no Brasil, temos várias commodities a trabalhar. Mas nós priorizamos 2, temos mais, vamos trabalhar com mais.
mas priorizamos duas, que envolvem o Nordeste e a Amazônia. A primeira foi o cacau da Amazônia, e com a iniciativa nossa, e que, a nosso entender, é uma das commodities e das culturas a ponto de já tentar fazer uma virada muito comercial e muito forte, né? Com a temática não só da produção, mas o apelo, né, do que é a produção sustentável do cacau na Amazônia. E, com isso, a FAO criou, com a ideia do Brasil de trabalhar o cacau da Amazônia, está criando uma iniciativa de todos os países da Bacia Amazônica, produtores de cacau, que vão entrar nessa iniciativa de apoio e viabilização de uma marca, de um trabalho muito especial de valorização do cacau da Amazônia no mundo. Com isso, a África também quis entrar, porque produz, né? Mas só o cacau da Amazônia tem esse apelo e tem essa especificidade. E o segundo tema que bateu aí com todas as apresentações, e também uma commodity, se transformando numa commodity, é a aquicultura, né? A aquicultura é um tema muito importante. A tecnologia, o empreendedorismo, o startup, tudo isso leva... o Brasil já cresceu muito na aquicultura, tem muito a fazer ainda na região amazônica e tem uma disponibilidade muito grande de se desenvolver na aquicultura na região amazônica, inclusive nos lagos, em que existem represas e outras áreas aí, com muita tecnologia capaz de desenvolver. Tudo isso baseado em alta tecnologia, tecnologia digital, né, que é uma das chaves hoje, assistência técnica digital e conhecimento digital, para que a gente possa chegar aí a um desenvolvimento importante para a região amazônica. Muito obrigado, Fernando, muito obrigado, colegas, e eu termino aqui a minha apresentação. Kenka, a parceria de vocês é simplesmente fundamental. Vocês veem que a gente tem parceiros em todos os níveis, na pesquisa, no financiamento, no planejamento. É aí que reside a força do Projeto Biomas.